E hoje mais um episódio do podcast aqui da Faculdade de TH, o Transforme-te Cash, com duas profissionais de referência, a Kátina Bahia, que é uma fisiologista, uma expert em movimento aqui de Goiânia, e a gente trouxe também uma expert profissional, educadora física, mestre, enfim, uma pessoa internacional. E ela veio diretamente de São Paulo, que é a Salete Coelho, para falar um pouquinho sobre movimento, anatomia, fisiologia e a importância que o profissional da saúde, educador físico ou fisioterapeuta, precisa para entender e dar performance aos seus clientes. Então vamos a esse episódio que vocês vão aprender muito. Uhul! Então, meninas, hoje começamos um episódio do Transforme-te Cash com essas duas profissionais de peso aqui, né? Peso mesmo. E eu vou começar aí falando sobre fundamentos do corpo e movimento. E com quem eu começo? A primeira pergunta vai com quem? Pode ser comigo. Então vamos com a Kátina. A Kátina é a profissional. Kátina, assim, nós temos aqui na ETH uma série de profissionais na área da educação física, fisioterapia, e, enfim, médicos, enfermeiros, e movimento, anatomia e fisiologia são conceitos que são importantes para todas as áreas. Quando a gente aplica isso a movimento, o que isso é importante? Porque conhecer a fisiologia e a anatomia do corpo é tão importante para o profissional que trabalha não só performance com os clientes, mas também em situações patológicas. Excelente pergunta. Quando nós temos um conhecimento mais amplo, mais vasto, que fuja um pouco desse conhecimento um tanto quanto mecanicista que nos foi apresentado nas graduações na área de movimento e saúde, nós conseguimos ter uma dimensão muito ampla do nosso trabalho e como que isso vai refletir, seja na qualidade de vida ou seja na melhora de performance de um atleta. Ter um conhecimento da anatomia, da fisiologia e não só da anatomia dos músculos e dos ossos, como nos foi repassado, é muito importante compreender que nós temos também esse sistema facial, que vai ser abordado aqui nessa pós-graduação que está com conteúdo fantástico e que nós vamos mostrar para vocês o porquê que esse entendimento de fáscia, junto com a anatomia do músculo, junto com a fisiologia, vai refletir em uma prática profissional mais segura, mais eficiente e que vai trazer uma boa qualidade de vida e também, é claro, uma excelente performance atlética. Olha que legal que a Kátina acabou de falar, enfim. Isso significa que, por mais que todos esses profissionais tenham anatomia, fisiologia dentro da sua formação acadêmica, ainda assim, para ele ter uma performance, ele precisa entender muito mais a fundo, fazendo uma correlação entre movimento, anatomia e fisiologia. Porque a gente estuda separado, né? Sim. Nas instituições de ensino, você estuda, enfim. Me fala um pouquinho, Salete, você também que é, enfim, a cara, né? Enfim, dessa área, sobre essa situação de corpo, movimento, flexibilidade, mobilidade. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, até como o conhecimento é fornecido para nós, de entender que as coisas acontecem todas juntas ao mesmo tempo, nada isolado, nada separado. E tentar traduzir para a prática, fazendo com que esse conhecimento ele seja entendido de forma também integrada ao mesmo tempo, né? Ela é importante também ter a ótica de visão de vários profissionais aí da saúde, porque tudo acontece ao mesmo tempo, ninguém trata um paciente ou tem sucesso com um cliente sozinho. Então, acho que trazer essa ótica de biomecânica com fisiologia, com anatomia, numa visão um pouco mais moderna, porque as pesquisas elas evoluem, eu acho que a gente tem que evoluir junto nessa prática, e tudo junto e misturado, né, como se diz muito por aí, eu acho que é uma visão um tanto quanto inovadora e também reflete muito em excelência, em bom atendimento, para que as pessoas que façam a pós tenham um bom conhecimento e possa também
ter uma aplicabilidade disso no dia a dia delas. Legal. A gente tem, Salete e Kátia, assim, uma série de pós-graduações na área de fisiologia do exercício, né? Então, assim, isso já é muito comum. Vocês trouxeram aqui para a ITH uma ideia inovadora. Assim, vai muito mais além da fisiologia. Explica um pouco sobre, assim, qual que seria a diferença entre essa abordagem e o que normalmente está sendo realizado nas outras instituições. Eu acho que o que eu vejo muito assim de diferencial é que esse entendimento do conjunto, do tudo ao mesmo tempo, de como o corpo realmente funciona, porque a gente nunca vai ser só um osso, um músculo, um tendão ou uma fáscia trabalhando. Vai ser tudo ao mesmo tempo. E entender separado, obviamente, que é o que a graduação traz, é super importante, mas também juntar esses ingredientes e mostrar de uma ótica biomecânica, de uma ótica fisiológica, como que isso tudo funciona junto com a anatomia, faz com que você entenda melhor como que você pode abordar os aspectos, pensando desde saúde até performance. Entendi. Então, o profissional que vai atuar, ele vai conseguir atuar com muito mais conhecimento e propriedade para trazer para o cliente ou para o paciente uma consciência corporal, por exemplo. Porque, assim, hoje a maioria dos profissionais trabalham força, movimento. Sim. Mas a questão da mobilidade, da consciência corporal, quase sempre eu vejo, né? Enfim, como praticante de atividade física, que as pessoas negligenciam isso. E, assim, vocês trouxeram que isso é muito importante. Então, Kátia, explica um pouco sobre isso. Esse conceito puramente mecanicista, como a gente consegue perceber até na condição de alunas, né, em diversas academias e até em práticas desportivas, ele é um conceito que ele foi enraizado na graduação e que ele já não pode mais fazer parte da conduta em que nós profissionais que temos uma ótica mais ampla, uma ótica que integra todas essas funções, não podemos mais trabalhar dessa forma. E quando a gente pensa na junção de todos esses sistemas, que eles juntos estão interagindo, nós não podemos ter caixas de conhecimento na nossa prática profissional. Nós podemos sim ter um entendimento que foi, por exemplo, me passado quando eu fui me especializar em fisiologia, mas eu tenho que pegar esse conhecimento que eu tenho do sistema facial, dessa anatomia da fáscia, e trazer junto dos aspectos fisiológicos e como que essa junção desses conhecimentos anatômicos, fisiológicos, vai influenciar, por exemplo, na mobilidade, na estabilidade, na produção do movimento, na força. Então, nós não temos como separar mais esses conhecimentos, eles têm que se interagir, e essa proposta que o ITH traz justamente pensando nisso, num diferencial mercadológico. Assim você consegue assegurar uma boa prática, segura e, é claro, ter uma rentabilidade que é uma consequência de uma prática com uma expertise. Ou seja, só para vocês entenderem, a Kátia é dona de uma academia aqui em Goiânia, né? Então ela tem além de ser empresária, ela é uma profissional de muito respeito nessa área. E a Salete tem uma das clínicas de maior referência em São Paulo, em Morumbi, que também trata pacientes e trata clientes, né? Enfim, exatamente, com patologias ou não. E vocês utilizam uma abordagem também holística, né? Nesse tratamento. Explica, assim, sobre como que funciona isso e qual a importância para quem está nos assistindo, por exemplo, entender o porquê que ele precisa desses conhecimentos para se tornar um melhor profissional e trazer melhor qualidade de vida para para o cliente ou o paciente. Eu acho que essa questão da abordagem holística, ela vai muito ao encontro também de uma abordagem multiprofissional, interdisciplinar, pluridisciplinar, como eu gosto de dizer, né? Porque você tem um entendimento um pouco mais amplo e começa a entender também que a nossa conduta, ela precisa ser baseada também na crença de outros profissionais. Então é importante também eu entender
que os profissionais que trabalham comigo, eles têm a mesma crença que eu tenho, né? Então, é necessário trabalhar com outros profissionais, aquela máxima de anos atrás de que eu iria fazer 2, 3 graduações e abraçar o mundo, isso não existe mais, né? A gente sabe que a gente precisa de outras pessoas com outras expertises para trabalhar conosco, e isso faz com que a gente também traga para perto profissionais com essa mesma linha de raciocínio. Legal. Então, desde fisioterapeutas a outros preparadores físicos, que são, às vezes, especialistas em outras condutas diferentes das nossas, professores de pilates, médicos, fisiologistas, biomecânicos. Então, a gente vai agregando e aí vai entrando também no mindset mental, desde coach a psicólogo, para que isso você tenha esse olhar holístico, mas também um olhar global, né? Exato. De entendimento do estado de espírito do cliente, para que você possa usar a ferramenta. Eu brinco muito que é como se eu tivesse uma caixa de ferramenta comigo o dia todo, e eu tenho que abrir essa caixa de ferramenta e usar a ferramenta adequada para aquilo. Não adianta eu querer usar um martelo para pôr um parafuso. Entendi. Né? Então, de forma bem simples, né, Salete? Bem didática. Bem simplista, é basicamente isso. Então, eu tenho recurso, e o recurso tem que ser usado desde que a pessoa esteja aberta para isso. Não adianta eu indicar um acompanhamento psicológico para uma pessoa que não está aberta a fazer isso nesse momento. Então, eu vou achar outro recurso para tentar ajudá-la. Gente, isso é fantástico, Salete, porque assim, a gente rotula que médico tem que estar no hospital, fisioterapeuta na clínica, né? Educador físico na academia. Poxa, se você está tratando a mesma pessoa, o mesmo cliente, paciente, enfim, cada um dentro dos seus conhecimentos, mas é uma equipe multiprofissional. Inclusive, a mente também faz parte do corpo. Então, a atuação de psicólogos, por exemplo, o pessoal do coach é importante. Porque, às vezes, o nosso aluno, enfim, ele acredita que o problema dele é exclusivamente físico-muscular. E, na verdade, envolve uma outra, né? Exatamente. Às vezes, uma patologia que ele tem desconhecimento, às vezes é a mobilidade dele que está afetada, às vezes é a questão mental, psicológica, que pode ocasionar também problemas físicos, né? Físicos que eu falo aparentemente. Então, quando você trabalha com equipe multiprofissional, você também, Kátia, dentro das suas empresas, vocês trazem, então, essa abordagem global, sem estereotipar o estudo dentro das caixinhas, que foi o que você falou agora. Exatamente. Eu acho que a Kátia até concorda, assim, um pouco comigo, e ela pode trazer, porque, assim, eu brinco que, às vezes, quando você tem um negócio que tem tudo num só lugar, como eu tenho na Move to Health, você perde um pouco também o parâmetro de quão isso é difícil fazer fora desse ambiente. Não que não seja também difícil manter isto. Só que eu acho que esse tipo de coisa é o que a gente tem de mais precioso para aprender com duas extremidades. Uma é no hospital, que se todo mundo não estiver trabalhando em conjunto o tempo todo, médico, Exato. enfermeiro, farmacêutico, todo mundo ali, o cuidador, o fisioterapeuta, se todo mundo não tiver com o mesmo objetivo, que é a saúde do paciente, a gente não tem sucesso. E na outra ponta a gente tem o esporte, que se dentro de um departamento médico, junto com a comissão técnica e junto com o atleta, todo mundo não tiver o mesmo objetivo, que é o sucesso, a medalha, a vitória, também não funciona. Então, acho que dentro de duas proporções muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas. Com o mesmo objetivo. É dessa forma que a gente busca trabalhar. Isso no meu negócio. No negócio da Kátia, eu entendo que é um pouco diferente, acho que ela pode trazer, porque assim, às vezes você não consegue ter tudo num só lugar. Sim, e aí ela pode contar as dificuldades que ela enfrenta dentro disso, né? Sim. E é muito importante dentro desse pensamento
nós profissionais da saúde do movimento temos uma compreensão ampla de que nós não vamos resolver sozinhos os problemas e ou disfunções desse paciente, melhor dizendo, desse cliente. Se eu levar para um ambiente de uma academia mais fitness, uma academia com uma ótica dessa mais convencional que nós temos em todos os locais, nós profissionais do movimento, nós não podemos mais enxergar que essa pessoa que chega, por mais que ela tenha um objetivo estético como resultado final, nós temos que entender que antes da estética, nós temos que entregar função e que nós temos que promover a saúde. Porque não adianta eu tentar promover estética em uma linha puramente mecanicista, eu gosto muito dessa fala e repito, por quê? Porque essa pessoa, se ela estiver disfuncional, onde essa equipe multidisciplinar entra para fazer esse trabalho, nós não vamos conseguir entregar esse resultado. Então, eu sempre, com os meus colaboradores, eu sempre priorizo entender que nós, seres humanos, dentro desse trabalho também mais holístico, nós somos dotados de corpo, mente e coração. E que nós temos que entender que muitos problemas, as desordens que são psicossomáticas e ou a depressão, a ansiedade, elas vão se influenciar em todo o estado físico dessa pessoa. E o contrário, a via contrária, também é a mesma. Se ela tiver em disfunção, em um quadro de dor, principalmente as pessoas que têm dor crônica, que há mais de 3 meses estão tratando alguma disfunção e ou uma lesão, elas também começam a desenvolver uma condição mental um pouco mais frágil, ela fica fragilizada. Então, por exemplo, a Salete abordou muito bem a questão, nós, como o meu espaço, até agora, antes dessa reforma, ele estava limitado às práticas do movimento, eu não tinha uma opção de consultório para manter essa parte desse time multidisciplinar. Eu sempre tive os parceiros de extrema confiança em que nós fazíamos esse caminho e fazemos esse caminho. Por quê? Porque nós compartilhamos do mesmo conhecimento, do mesmo entendimento e do mesmo raciocínio clínico que nós, profissionais da saúde do movimento, temos que carregar. Então, na ausência, até deixo essa dica para vocês, a ausência de um espaço físico que comporte essa equipe multidisciplinar, tem os seus parceiros de outras áreas, porque sozinho nós não vamos resolver nenhum desses problemas. Isso é fundamental. Em qualquer empresa, aqui é uma instituição de educação, apesar de ter uma estrutura grande, mas eu preciso, às vezes, de profissionais terceirizados que também vão prestar seu serviço mais especializado a nós, porque a gente consiga ter uma performance de resultado melhor, né? Então, se tratando de corpo, não é diferente, de físico não é diferente. Então, as pessoas realmente precisam ter essa visão de que a saúde, ela é sistêmica, né? Ela não é localizada. E existem muitos mitos, né, nessa área, nessa Salete, assim, sobre a questão de corpo, enfim, me fala um pouco sobre isso. E isso causa equívoco ainda, né? Com certeza. Eu acho que a gente está numa constante de evolução, né? E isso ainda acontece muito, as pessoas ainda têm um olhar muito em relação ao educador físico, ao preparador físico, aquele indivíduo ali da década de 80, 90, né? E numa dessa a gente já evoluiu 30, 40 anos. E as coisas mudaram muito, a forma como se prescreve exercício, a forma como o exercício é entendido. Eu gosto muito do jargão e uso isso muito e não só eu, acho que a comunidade toda de exercício lá fora, que a gente fala que medicina, ele é o exercício, é exercício, né? Medicina é exercício. A gente fala que a medicina do futuro é o exercício físico. Então, por quê? Até pela questão nossa de evolução humana, que a gente se movimenta cada vez mais e no meu ponto de vista, isso acentuou ainda mais com a pandemia, com o advindo do home office, essa mudança mesmo cultural que a gente tem. Então, acho que tendo esse entendimento de tudo que acontece, isso muda muito a nossa cabeça e a forma como a gente atua. Eu brinco que tem muita coisa que às vezes eu olho e falo, nossa, eu não acredito que eu fazia isso
há 10, 15 anos atrás. Mas eu acho que a gente também não pode se punir, a gente tem que entender que hoje... Constante melhoria, né? Exatamente, a gente vai criando as versões, né? 2, 3, 4.0. E aí a gente vai evoluindo. E eu acho que burrice seria continuar insistindo no erro, né? Então a gente, ou não falo nem que é erro, talvez a nossa falta de conhecimento faz a gente cometer alguns equívocos. A ignorância quase sempre traz ou muita felicidade ou um dano maior a alguém. Exatamente. Né? Então acho que... Ou a si mesmo. Exato. Então acho que a gente procurar cada vez mais encurtar o caminho de quem está do lado de lá, que é trazer a nossa experiência para outros profissionais e fazer com que eles trilhem um caminho de sucesso muito mais rápido, porque eles estão ouvindo alguém que já passou por algumas coisas, isso é muito bom. E eu acho que isso faz parte de um legado nosso, porque eu, pelo menos, segui muitos conselhos profissionais. Alguns foram bons, outros foram ruins, mas isso me ajudou muito a chegar até aqui, onde eu estou. E acredito que eu ainda vou ouvir muito mais, vai errar, vai acertar. Então, acho que é importante a gente também ter essa abertura para aprender, né? Legal. Salete, assim, é fundamental que a gente entenda que nós não nascemos prontos, né? Então, assim, à medida que você finalizou sua graduação, você tem um ponto de vista, um conhecimento específico, mas o tempo vai trazendo vocês a necessidade de aumentar conhecimento e novas tecnologias vão surgindo. Hoje vocês trouxeram isso aqui, gente, foi a primeira coisa que eu perguntei. É Viper? É o Viper. O Viper, olha aqui, não vende no Brasil, é isso? É isso. Olha que coisa. Então, assim, isso aqui existia há, sei lá, quantos anos atrás? 100 anos atrás? 50 não, anos atrás, é recente. É coisa recente. de 10, 5 Então, anos atrás que a gente tomou aqui... conhecimento disso no Brasil. Sim. E ainda bem que a gente tem... o mercado da educação física e da fisioterapia hoje ele é um mercado muito acelerado, né? E ainda bem que a gente tem algumas empresas parceiras que se preocupam em trazer esse conhecimento de fora para cá. Exato. E a gente vai tomando conhecimento e pondo mais ferramenta dentro daquela caixa que eu falei para vocês, né? Isso aqui é mais uma ferramenta. Mas também a gente tem que deixar bem claro que não é mandatório. Se você tiver, é maravilhoso trabalhar com uma ferramenta dessa e entender como trabalhar com uma ferramenta dessa. Mas você também pode ter regressões de uma ferramenta dessa, outras coisas que você pode trabalhar, porque é até uma coisa que a gente fala, o nosso corpo, ele pode fazer tanto movimento, tanta coisa boa, que só o fato da gente ter o corpo, o conhecimento e um espaço físico, você já consegue se movimentar de uma forma incrível, entendeu? É e complementando isso que a Salete está falando em relação até ao uso do Viper, que é esse mecanismo aqui que a gente tem, esse objeto, melhor dizendo, que é maravilhoso esse acessório. Além de outros que você trouxe, né? Além de outros, nós temos que compreender que, assim, a partir do momento que a gente amplia a nossa visão profissional, o nosso conhecimento entre esses erros e acertos, coisas do passado que não usamos mais, que aprendemos e que reaprendemos, a gente está sempre reaprendendo, na verdade. Com certeza. Nós conseguimos compreender através desses conhecimentos anatômicos, fisiológicos, da própria fáscia, que um equipamento como esse, ele vai promover movimentos em terceira dimensão. E que, na verdade, o nosso corpo foi feito e nós fazemos e realizamos movimento em terceira dimensão a todo momento. E se eu ficar pensando só em flexão e extensão do corpo, como a maioria ainda pensa, eu não consigo evoluir como profissional e não consigo ofertar para o meu cliente uma experiência mais completa do movimento, que vai refletir diretamente em sua saúde. Olha que legal, eu nunca tinha ouvido falar em movimento de terceira dimensão. Eu acabei de aprender isso aqui hoje, mais cedo, né, Kátia, com você. E aí, quando ela me explicou, eu falei, meu Deus, isso é óbvio, né? Assim, como que o óbvio não é óbvio para olhos que não estão bem treinados? Sim. Então, o que a gente está trazendo para você é que você tenha um olhar mais treinado, utilizando ferramenta, conhecimento, né? E tecnologia. E desde que o mundo é mundo,
o ser humano faz movimento em 3 dimensões, né? Que ele faz movimento no plano sagital, no plano frontal e no plano transverso, que a gente Obrigada fala, por né? explicar, hein, Salete? Ficou bem fácil, né? É como se a gente pegasse aqueles cortes de ressonância que a gente olha e fala assim, meu, não entendi nada, né? É como se eu cortasse o nosso corpo nesse formato e ao meio. Então, a gente pegando isso, se você pegar um movimento de sobrevivência humana, que era o caçar, faz isso. Correr, ele é mais linear, mas a partir do momento que você caça, você corre e muda de direção. E arremessa um objeto. Então, você está fazendo movimento de várias formas. Assim como no esporte, assim como na nossa vida. Que muitas vezes a gente está andando e pegando um objeto do lado. Então, as coisas, elas acontecem... não acontecem de forma estática. Elas são muito dinâmicas, né? E eu acho que quanto mais esse dinamismo... E aí é o que a gente fala de funcionalidade, a gente trouxer para as pessoas, é o que a gente tem de melhor contribuição como profissional do movimento. Até porque, né, Kátia, você estava falando, isso tudo, qual que é o bem maior? É a gente evitar uma lesão em um cliente nosso, ou prevenir que, né, ou uma doença se agrave, ou trazer melhor qualidade de vida. E para isso a gente tem que trazer o nosso conhecimento mais atualizado possível e deixar de achar que só existe um tipo de estudo, né, que foi ensinado lá há 5 anos atrás, né, porque está na graduação, e pegar coisas de internet que as pessoas vão utilizando, né, informações sem filtro, né, para trazer soluções mirabolantes para alunos. A gente vê isso dentro das academias com muita frequência, inclusive com profissionais que estão atuando, às vezes, de forma despreparada. E olha que eu não entendo, porque não é minha área, mas eu vejo, às vezes, o outro colega que é da área falando, meu Deus, o que é aquilo? Não pode. Exatamente. E como profissional da educação física e do movimento, eu fico muito triste quando eu ouço um relato como esse que você está nos passando aqui e que, infelizmente, é muito comum. É verdade. Então, quando o profissional ele tem uma ótica um pouco mais refinada e apurada, nós ficamos assim percebendo essas práticas que ela não condiz hoje com a robustez que nós temos de artigo científico. Ciência. E essa área, como você bem falou, das pessoas pegarem a internet e reproduzir sem nenhum embasamento, ao mesmo tempo esse amplo acesso à informação, também, se a gente sair um pouquinho da caixinha, nós vamos compreender que a gente pode usar isso também de uma forma científica para uma prática mais especializada. Exato. E o profissional, o que está lá na academia, mesmo dentro de um conceito do treinamento de força, propriamente dita a musculação, ele tem que ter recursos para compreender que eu não vou reproduzir a maior parte desses movimentos que são feitos em equipamentos na atividade da vida diária. É verdade. Então, eu posso falar para vocês, por exemplo, citar, fazendo aí uma brincadeira entre esse movimento em terceira dimensão e ficar apenas, não estou desmerecendo de forma alguma, eu vou deixar isso claro. Existe uma especificidade dentro daquele equipamento lá para que você possa fortalecer especificamente um grupo muscular. Mas se eu pego uma atleta da vida diária, por exemplo, uma senhora, em que ela tem que agachar para pegar algo no chão e fazer um movimento de rotação e colocar isso lá em cima, vamos colocar que seja um saco de 5 kg de arroz, que ela fez a compra, pegou e tem que colocar lá em cima no armário. Esse movimento em terceira dimensão, porque ele muda, ele mexe em diferentes planos de movimento, se ele não é treinado e estimulado dentro das atividades que são propostas dentro de uma academia, por exemplo, ela pode herniar com esse simples movimento. Caramba. Ou induzir que esse movimento vá causando ali de formas pontuais uma ruptura desse ânulo fibroso que está ali entre os discos da coluna, entre as vértebras. Então,
Veja a importância de um movimento dimensional que seja para o atleta de alta performance, que a Salete lida com isso dentro do desporto, ou o atleta da vida diária, que é aquela senhora que precisa de uma atenção mais especial. Eu acho só que é importante salientar do que a Kátia falou, Ana, que a gente também não pode falar que treinamento de força tradicional, a musculação não é boa. Ela é muito boa porque ela traz aspectos relevantes, como a manutenção da massa muscular, que é tão importante para o ser humano e para o envelhecimento. A gente já tem diversos artigos e assuntos falando sobre isso, a correlação disso com a saúde cardiovascular das pessoas, a melhora dos índices de glicemia, colesterol, diminuição da hipertensão. Então, sim, tem algo muito bom. Mas o que a gente está falando se você pode oferecer algo a mais, que talvez misturar um pouco dessas atividades mais lineares com coisas mais características do dia, pela característica de falta de uso que nós estamos tendo, porque a gente não tem mais aquela característica de, como eu volto lá atrás, do caçar, do correr. Então, a gente vai perdendo isso. E se a gente observar uma criança que fica de cócoras e um adulto que não consegue mais ficar, isso está tudo interligado. Então, a gente quer realmente que as pessoas entendam que movimento, exercício é muito mais amplo. E a gente também quer que as pessoas, olha, se você gosta de trabalhar com algo mais linear, não tem problema, se especialize nisso, mas saiba que existem outras técnicas e que você também ou tem que oferecer essa técnica para o seu cliente, ou ainda ter um parceiro que ofereça, porque senão você vai limitar muito as experiências que a gente pode ter, que o nosso corpo pode ter, e isso pode acarretar uma série de problemas futuros. Nossa, fantástico, gente. Assim, acho que ficou muito claro de que não existe uma exclusividade técnica, né? Que ela tem que ser associada para que a gente tenha uma melhor performance, o profissional e o nosso cliente ou paciente, né? Que está sendo, enfim, assistido por nós. E aí é bom que a gente feche um pouco desse assunto, fala um pouco sobre mercado, sabe, Salete? Porque você e a Kátia são profissionais que fizeram graduação em educação física, certo? Eu fui para um caminho diferente. Eu sou do mesmo conselho de educação física, só que eu sou graduada em esporte. Legal. Que é um outro nicho aí dos novos cursos que foram surgindo no mercado, que não é tão novo, porque eu também não sou formada ano passado, né? Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Mas é uma área muito interessante. Eu brinco que eu fiz o caminho contrário de todo mundo. Eu fiz a graduação pensando no alto rendimento e fiz meu mestrado falando de doença crônica, num grupo dentro de um hospital, de um grupo com medicina. Então, eu fiz o caminho contrário, mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque eu consegui entender que justamente aqueles são dois pontos, mas tem um meio termo aí, que é isso que eu tento aplicar no meu dia a dia, com os meus clientes, com as pessoas que trabalham comigo, na Move to Health e etc. Ou seja, você fez exatamente o que a Boss se propõe, não entender só dos movimentos lineares, mas de terceira dimensão também. Exato. Indo de uma ponta a outra. Quando eu estava falando de mercado, enfim, você me corrigiu sobre a sua formação, mas o que eu quis dizer é que vocês foram profissionais que se formaram há pouquinhos anos atrás, né? Só um pouquinho. Um pouquinho tempo atrás, enfim. E que vocês se destacaram, né, no mercado. E hoje a gente sabe que, pela quantidade de profissionais que se formam, muitos deles se sentem desvalorizados, ganham mal, né, a hora de trabalho, estão às vezes dentro de uma academia muito mal remunerados, como personal tem dificuldades em ter confiança, né, de pessoas para poder utilizar a sua hora de trabalho. E a gente sabe que esse profissional que está nesse momento, que isso eu acho que faz parte de uma etapa de crescimento.
Mas essa etapa de crescimento só vai acontecer se você se especializar, não é? E adquirir formações complementares para que você seja melhor valorizado. Sim. Então, vocês estão num patamar muito diferente da grande maioria dos profissionais que trabalham com esporte, né? Mas, por quê? Porque vocês trouxeram embasamento teórico, científico para aplicar na prática e hoje é claro que a hora de trabalho de vocês é muito mais valorizada. Então, eu queria que vocês, enfim, pudessem dar uma dica para quem está nos escutando, qual foi o caminho das pedras que vocês duas, né, enfim, traçaram aí na vida de vocês, que fez vocês chegarem hoje ao que vocês são como referência. Certo. Eu também fiz um caminho um pouco inverso. Eu fui jogadora profissional de voleibol, joguei 16 anos da minha vida. Olha, e sabia que eu te conhecia, tá? E, consequentemente, me fez abrir o olhar para esse universo do esporte. Então, eu me graduei primeiro em gestão esportiva, para depois complementar graduação em educação física. E para depois, como estou agora, mestranda em movimento humano e reabilitação. Então, todas as situações que eu passei na minha vida, até mesmo porque aquela época que eu fui jogadora de vôlei, ali logo atrás, um tempinho atrás, eu, obviamente, tenho algumas disfunções e lesões e cirurgia que são provenientes dessa época. E como paciente de dor crônica, eu comecei a questionar algumas práticas e a abrir um novo olhar. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei as minhas experiências pessoais, levei para o meio acadêmico, um meio de formação, e como que eu iria criar uma prática para que eu atendesse pessoas que estivessem na mesma situação e ou situações piores, para nichar o meu atendimento. Então, eu acho que é muito importante ter uma busca constante do conhecimento, saber colocar essas caixinhas todas dentro de um raciocínio clínico, de entender, de compreender o ser humano em toda a sua ampla funcionalidade desses sistemas, e assim você pautar uma prática que não minimiza a importância e a relevância do trabalho de expertise aí dentro da área da saúde do movimento. O nosso trabalho não pode ser minimizado. Entendi. Dentro desse, até que a Salete falou, a pandemia abriu portas que pode sim trazer uma ótima rentabilidade financeira através de uma prática especializada. Então, nós temos um mercado que ele tem muita gente trabalhando, mas tem poucos com expertise. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria, assim, eu tenho 5 pós-graduações. Eu teria voltado hoje com o entendimento que eu tenho, eu não teria feito 2 delas. Porque eu falo, nossa, eu acho que eu perdi meu tempo. Então, quando eu me deparo com uma instituição, aqui como a nossa, em que vocês vão ter acesso a praticamente uma curadoria de muitas práticas de grande relevância profissional, tanto na área também do empreendedorismo, de entender como que funciona isso dentro do movimento, da educação física, abre um caminho para que vocês escolham melhor como trilhar essa carreira. Legal. Eu falei que eu sabia que te conhecia, Kátia, só pra brincar aqui, no auge dos meus 1,60, eu também já fui jogadora de vôlei. Tudo bem que lá no Mirim, pro infantil, eu já percebi que não era minha praia. Olha, lá dos meus não era uma ponteira, né? Mas poderia ser uma líbero. Exatamente, foi o que eu pensei. Não, era levantadora e tal. Nossa, até o movimento eu sei. Então, nós já nos cruzamos aí em alguma dessas quadras, com certeza. Certeza. Bom, enfim, Salete, me fala um pouquinho, né? Enfim, tirando a descontração aqui, sobre o que você dá uma dica sobre o mercado, para quem está assistindo, não cometer os erros, né? Que a grande maioria, ou às vezes alguns, cometem. Sim. Eu acho que tem alguns diferenciais importantes aí. Hoje em dia, eu vejo uma preocupação gigantesca dos profissionais em rentabilizarem a graduação no início da graduação. O que seria isso?
Então, eu vou trazer para a prática, ou fisioterapeuta, ou profissional da educação física, ele deveria se espelhar um pouquinho mais em outros profissionais, como médico. Você não vê um médico atuando no primeiro ano de faculdade. Ele faz ali 6 anos de faculdade para depois entrar numa residência e começar a atuar. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que as pessoas hoje na graduação, elas se preocupam muito em estagiar, mas não estagiar para ganhar conhecimento, e sim para ter uma remuneração para manter as suas contas básicas, seus gastos, né? Não estou falando que é errado trabalhar. Eu acho que sim, muitas pessoas têm que trabalhar, mas de repente você pode arrumar um outro caminho aí, uma outra forma de renda, né? E trocar a sua graduação paralelamente. Mas você precisa entender que a graduação e o estágio, ele é um momento de aprendizado. E ele não pode ser um trabalhador barato para o empreendedor. Exato. Então, quando eu recebo uma pessoa de estágio, lá na Move to Health, primeiro ponto, ele não está pronto para atuar, ele não vai atuar sozinho, ele tem que vivenciar, ele tem que aprender com aquelas práticas dele, né? E aí, depois que ele já aprendeu, vivenciou tudo isso e se formou, aí sim ele tem que buscar uma especialização. Então, se é um aprimoramento, se é uma pós-graduação. E aí eu acho que a pós-graduação ela tem que trazer ambiente prático para esse aluno, porque ali, senão ele faria um mestrado, e o mestrado ele não vai trazer um ambiente prático para você atuar no dia a dia, ele vai trazer um ambiente prático acadêmico, que é diferente. Então, acho que a gente tem esses grandes erros, esses grandes equívocos que fazem com que a gente não tenha as vivências no momento certo. E isso foi uma coisa que eu tentei fazer bastante. E aprender com outras áreas, depois que eu me formei, depois que eu fiz a pós-graduação, eu acho que foi a minha segunda pós-graduação. Porque por muito tempo, eu acredito que por falta de uns 2 anos, eu parei de estudar treinamento, estudei muita coisa da fisioterapia, muita coisa médica, porque eu queria entender como que eu ia falar com essas pessoas, e aí sim traduzir o meu ambiente para eles e etc. E aí sim, depois eu fui procurar, como eu sempre gostei da parte acadêmica, fazer o mestrado, né? Então, acho que essas dicas de o momento certo, que não adianta você querer acelerar um processo que talvez não dê para ser acelerado. E eu acho que essa é uma informação importante também, que as pessoas que contratam serviços precisam saber. Entender, porque né? É muito desagradável você... o fulano é mais barato. Peraí, existem coisas que não tem comparação, né? Cada coisa tem o seu preço e o seu valor, que são coisas diferentes que a gente sabe. E esse entendimento da bagagem, da experiência, do como você lida, faz com que hoje nós, profissionais do movimento, sejamos cada vez mais reconhecidos e tenha mais espaço, porque tem muito mercado, apenas 4% da população brasileira pratica algum tipo de exercício físico, né? E é uma população muito inativa. A gente só consegue ser mais ativo, talvez, que os Estados Unidos e o Canadá, que tem aquela limitação do clima. Exatamente. Também. Mas, mesmo assim, a gente fala que esse padrão de vida europeu, de muito movimento, essas crenças que às vezes a gente tem, elas têm que ser derrubadas. A gente tem que se movimentar, porque movimento gera movimento, né? Experiência gera experiência. Então, acho que essas são as principais dicas, né? De que investir na profissão inicialmente é muito mais importante. E aí, a última quebra de paradigma. O profissional do movimento que não continua se atualizando, que não vai para curso, que não vai para congresso, que não conhece novas técnicas e que não contribui para que isso aconteça, ele também vai
entrar numa curva descendente aí em algum momento que ele não vai conseguir continuar se destacando. E eu acho que isso, esse mindset, isso me ajudou muito depois que o mercado de São Paulo me absorveu e eu fui para São Paulo, porque lá na selva de pedra você é mais um. Então, de que forma que você tem que fazer alguma coisa para não ser mais um, né? Olha o que vocês vão ter de curadoria nessa pós-graduação. Gente, quando a Salete fala de toda essa bagagem dela, de conhecimento científico, prático, de mercado, né, Salete? De tudo que você vivenciou, olha quanto a gente pode encurtar, inclusive, o seu caminho. Exatamente. Né? Porque, assim, acho que quando a gente tem uma mentoria de alguém que chegou lá, o que a gente quer? A gente quer economizar nosso tempo, encurtar o caminho e ser bem sucedido o quanto antes. Então, quando você faz uma formação em que você tem a Salete passando essa bagagem de experiência, que vive fazendo, participando de eventos e congressos internacionais, trazendo o que há de mais novo aqui para o Brasil nessa área, poxa, eu acho que não tem preço, né? Isso é valor. E ainda junta com a Kátina, que tem uma bagagem gigantesca também, né, Kátina? Que tem, assim, toda uma experiência, tanto de empreendedorismo quanto de esporte. E também dentro do universo, né, de atendimento para cliente, atleta, enfim. Eu acho que isso não tem preço, sabe? Então, assim, você que tem essa oportunidade de adquirir esse conhecimento aqui na Faculdade de TH, com as meninas aqui, mais outros 10 professores que a gente ainda tem, né? Exatamente. Envolvido aí dentro desse curso, eu acho que, assim, é fundamental e vai ser um divisor de águas para vocês. E eu acho assim, todo mundo que está nessa pós-graduação se conheceu, teve a oportunidade de se conhecer em eventos de conhecimento mesmo, em congressos, em cursos, são pessoas que foram se aglutinando por conta de conhecimento, são pessoas que têm sede por conhecimento. Então, acho que esse que é o mais importante, da gente saber que a gente cria uma rede e junto com agora os alunos da ITH, a gente vai expandir essa rede de pessoas que querem estudar um movimento, que querem compreender, e a gente, o que eu espero é que daqui a 5, 6 anos, um desses nossos alunos esteja aqui com a gente também, ajudando a contribuir. Boa ideia. Eu acho que esse é o mais importante. Então, pessoal, assim, eu acho que vocês, enfim, é um boom, né, de informações, que eu acredito que vai trazer, assim, uma mudança para a vida de vocês. A Kátina e a Salete são referências, e eu acredito, assim, que a ITH tem a honra de contar com vocês duas aqui, como profissional, como professor dessa pós-graduação. Obrigada, Kátina, por se disponibilizar a participar do podcast, a ministrar aula aqui na ITH. Obrigada, Salete, por ser essa parceira incrível, por trazer a Kátina, né? Porque, enfim, ela vem de São Paulo, gente. Ela fez a ponte da Kátina, que mora aqui em Goiânia, pensa, enfim, né? Que trouxe isso. E eu queria que vocês passassem o Instagram de vocês, enfim, para que as pessoas que estão aqui possam ver. Qual que é o seu, Kátina? Gente, olha só que legal. Eu quero agradecer o convite. Quando a Salete me falou que ela seria coordenadora dessa pós, eu falei, vem coisa boa por aí. Então, agradeço o convite, agradeço a instituição por me receber. E fico muito feliz em deixar a minha contribuição com vocês através dessa perspectiva global de entender até a forma mercadológica que vocês vão ter um diferencial. Então, a gratidão é toda minha. O meu Instagram pessoal é katina.bahia, katyna.baia, e o da minha empresa é Academia da Fáscia, que é justamente essa perspectiva nova aí do movimento. Legal. E o seu? Bacana. O meu, vocês podem me encontrar em Salete T. Coelho ou no @Move2Health.br, que é a empresa do qual hoje eu sou diretora técnica e uma das fundadoras lá em São Paulo. E também estender meu agradecimento à Ana, à ITH,
por acreditar nesse projeto, por acreditar na Move to Health e mais ainda, em acreditar que a gente podia trazer isso tudo para o aluno e o quão importante esse conhecimento vai ser na carreira deles e a diferença que a gente pode fazer na vida de muitas pessoas. Obrigada, eu agradeço eu em nome da Faculdade de TH, tê-las aqui. Então siga essas duas feras aqui, as empresas delas, e também siga as nossas redes sociais no ITH_oficial, lá no Instagram e Facebook Faculdade TH. A gente tem canal no YouTube, tem canal dentro do Spotify, que é o Transform-te Cash, e a gente tem muitos outros episódios a mais, com também outros profissionais que vai agregar muito a vocês. Obrigada, até a próxima. Vamos fazer junto, gente? 1, 2, 3.